estou aqui no Arquivo Público do Espírito Santo com o diretor-geral Silmar Franceschetto, que vai falar para a gente por onde vieram, por onde entraram esses italianos aqui no Espírito Santo. Os italianos, ao chegar no Espírito Santo, eles entraram efetivamente pelos portos fluviais. Primeiramente, chegavam em Vitória, e aqui que era a capital, né? Ou então chegavam vindo de Gênova para o Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, entrando nos portos fluviais, ou seja, no porto de Itabapoana, Itapemirim, né? Entrando ali pela Barra do Itapemirim, em direção à Cachoeira de Itapemirim, o Rio Benevente, em direção ao Alfredo Chaves, parte do Rio Jucu, o Santa Maria da Vitória, até Santa Leopoldina, né, partindo daqui da Baía de Vitória até o Porto Fluvial de Santa Leopoldina, esses que foram em direção a Santa Teresa. Depois o Porto de Santa Cruz, né, por onde chegaram os primeiros imigrantes, né, de 1874, a Expedição Tabaque. Eles desceram em Vitória, depois foram para o Porto de Santa Cruz e ali subiram o Rio Santa Cruz e o Piraquê-Açu até chegar na Fazenda Tabaque. E depois nós temos também Rio Doce, né, várias colônias ali do Rio Doce, então subiram também pelo Rio Doce, e ao norte o Rio Cricaré, né, até o Porto de São Mateus. Então esses foram os locais de desembarque, de chegada dos italianos que vieram aqui para o Espírito Santo. Lógico que depois da abertura da estrada de ferro ligando Cachoeiro até o Rio de Janeiro, e depois a Vitória, nós tivemos então chegada de imigrantes, famílias, em menor número, em menor proporção, pelas vias férreas, não? Então chegando aí por essas estações ferroviárias do sul, de Cachoeiro, de Castelo e até mesmo em Vitória, chegando aqui por via férrea, então, famílias italianas. E onde eles estão hoje, Silmar? Onde estão esses italianos? Eles entraram por esses portos e onde eles estão localizados hoje? Como eu disse aqui, eu apontei diversos pontos do Espírito Santo de sul a norte, por onde os italianos entraram. Então, tanto as colônias eram distribuídas nessas regiões, né, dessa parte sul aqui primeiro, desde Rio Novo do Sul, entre o Rio Itapemirim e Benevente, né, que é a colônia Rio Novo, a colônia Castelo, depois a colônia Santa Isabel, aqui no Rio Jucu, com muitos colonos alemães, mas também um pouco de italianos, e depois a colônia Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, ou seja, e depois lá ao norte a colônia de Nova Venécia, a colônia de Santa Leocádia, e distribuído por toda essa área do Espírito Santo, principalmente ali nesse núcleo de São Mateus, as fazendas, as antigas fazendas de café, que se utilizavam da mão de obra dos negros escravizados, e principalmente ali na região sul, a parte do Itapemirim. Então, como a gente percebe, todo o Espírito Santo de sul a norte, ele recebeu levas de imigrantes italianos, e é válido dizer que todos os municípios hoje, com maior ênfase nas colônias e nessas áreas de café, têm então a presença dessas famílias, os descendentes desses italianos. E com o avançar do tempo, muitos desses descendentes, eles deixaram a agricultura ou foram para outras regiões ou se dedicaram aos estudos, né, onde hoje são profissionais liberais, e estão aí presentes então em todo o comércio, né, na indústria, em todo o setor produtivo do Espírito Santo, em diversas profissões, ou seja, na vida social e política do Espírito Santo. A despeito dessa formação complexa do povo capixaba, com diversas nacionalidades de origem europeia, com negros africanos, com os povos originários indígenas, com os portugueses, também já há mais tempo no Brasil, apesar dessa complexidade, a gente pode dizer que os italianos são um ícone capixaba, você concorda com a gente? Certamente a gente pode levar em consideração o dado histórico do Espírito Santo, né, que a nossa colonização foi a partir da segunda metade do século XIX, com a chegada do café e concomitantemente a chegada dos imigrantes para ocupar as colônias no interior do Estado e também para ocupar também o espaço aí da substituição da mão de obra dos negros escravizados nessas fazendas. Então, chegaram em grande quantidade e se dedicam ainda hoje à agricultura, muitos se dedicam ainda ao plantio
e a colheita, o beneficiamento do café, e certamente a gente pode afirmar então que os italianos representam então um ícone da cultura, da economia aqui no Espírito Santo. Então, diante dessa história, dessa grande quantidade de imigrantes em proporção, obviamente, ao que nós tínhamos aqui no estado em relação às outras nacionalidades, essa distribuição geográfica dos italianos aqui pelas colônias, pela fazenda no estado, o desenvolvimento, a contribuição desses imigrantes, dessas famílias, no setor produtivo do estado, hoje também presente na toda a cultura, a política, enfim, por toda essa contribuição a gente pode afirmar categoricamente que os italianos são um ícone do Espírito Santo.